Então parece que o grande músico Roger Waters cometeu mais um deslize, dentro de tantos que ele vem cometendo há algum tempo, ao longo das suas turnês mais recentes. Vamos dizer assim, fazer um pequeno resumo. O Pink Floyd, na verdade, no meu entender, é uma das melhores bandas depois dos Beatles e, né, dentro do gênero artístico aqui, rock and roll, música popular. E basicamente ele é uma criação oriunda da criatividade do fundador da banda, que é o Syd Barrett, que é um artista que infelizmente teve a sua carreira interrompida devido a uma demência precoce que acometeu ele, e muito provavelmente essa demência surgiu do abuso de drogas e também provavelmente alguma tendência hereditária, um fator hereditário. Enfim, mas o Roger Waters e David Gilmour, vamos dizer assim, os dois mentores do Pink Floyd, conseguiram levar o projeto adiante, né? Pegando ali o fio da criatividade inicial ali, do pontapé inicial do Syd Barrett, e levaram a banda para frente. E se tornaram dos grandes expoentes, vamos dizer, do rock progressivo e uma das bandas mais criativas de todos os tempos, em termos de rock and roll. Né? Mas, infelizmente, diferentemente do David Gilmour, que é um cantor, que é um grande compositor, um grande músico, que também tem tendências socialistas, mas que procura manter as suas opiniões políticas na sua vida privada, o Roger Waters tem a mania de querer expandir as suas ideias, de querer expandir as suas opiniões como se elas tivessem um valor universal, e elas não têm. O Roger Waters é um excelente músico, eu admiro muito, né, como baixista, como compositor. Mas o fato dele querer incluir agora o presidenciável aqui, o candidato à presidência aqui no Brasil, Jair Bolsonaro, no hall de políticos que ele vem criticando em suas turnês, é de fato muito desastroso, porque, em primeiro lugar, tirando deixando de lado, por enquanto, toda a veia artística dele, a vocação artística dele para a música, vamos dizer, o que Roger Waters entende de política, universalmente falando, o que ele entende de comunismo, e sobretudo o que ele entende de política no Brasil, ou o que ele entende de política em quaisquer países por onde ele passa e por onde ele procura deixar um rastro de mensagem, de frases feitas ou de palavras de ordem, né? Como se fosse um protesto ali, um eco de protesto que ele vai deixando por todos os países por onde ele passa, dado que ele é uma pessoa influente, né? Vamos dizer assim, o que ele entende disso, o que ele entende realmente de política, universalmente falando, e qual o interesse, o real envolvimento dele com a política de cada país por onde ele passa, né? O que ele entende realmente de política nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na Inglaterra. Pode ser que na Inglaterra ele até entenda, mas vamos falar assim, sério. A vida dele, a vida do Roger Waters, assim como de muitos músicos, aliás, da maioria dos músicos, ela está muito mais, vamos dizer assim, a carreira dele, a vida dele no geral está envolvida com o quê? Com ensaios de estúdio, com ensaios para shows, com composição de álbuns, né? Contratações de músicos, enfim, a vida dele, né, no geral, o cotidiano dele é o envolvimento com trabalhos de estúdio, né? E com ensaios, com composições de músicas. Ele não tem nenhuma agenda política alternativa, por exemplo, ao governo, à agenda política de Trump ou a um governo alternativo para o Brasil. Ele não tem nenhuma solução para esses países. Ele simplesmente fica soltando mensagens que supostamente são protestos, que na verdade, no meu entender, né, são totalmente inúteis e, sinceramente, até infantis, porque, vamos falar a verdade, o Roger Waters ele tem 75 anos. Né? Eu acho que aquela fase de autoafirmação adolescente babaca já deve ter passado há muito tempo nele. Mas por que ele insiste em fazer isso aí? Que a pessoa solte, imita uma opinião, um momento ou outro, tudo bem, mas agora incluir isso dentro das suas apresentações de forma sistemática é algo que, no meu entender, estraga o show. Ele é um profissional e está atendendo a um público.
E, como até o próprio jornalista Augusto Nunes disse muito bem ontem, se ele, em tempo de eleições, um artista chega aqui no Brasil para fazer uma apresentação e está lá diante de uma plateia, sei lá, de 20, 30 mil pessoas, e ele decide fazer uma acusação que ele fez, tal como a que ele fez ao deputado Jair Bolsonaro, mesmo que indireta, como de neofascista, o que ele está fazendo? No mínimo, né, se ele dirige essa acusação a um candidato, né, se ele dirige a acusação de neofascista a um candidato, em tempo de eleições, em diante de uma plateia de milhões de pessoas, né, ele, no mínimo, ele está também acusando pelo menos metade da plateia da mesma calúnia com a qual ele está dirigindo para o candidato. Ou seja, se ele está acusando o candidato indiretamente de neofascista, ele também está acusando indiretamente uma boa parte da plateia, né? E isso não só é falta de educação, como pode ser considerado crime, isso é calúnia. Isso não é nada profissional. Pense assim, vamos pegar então, ele é um profissional que está atendendo a um público. Digamos eu trabalhei numa biblioteca universitária e eu tinha que atender, vamos dizer, atendia 100, 200 alunos por dia. Então, digamos que a cada aluno que eu atendesse, eu começasse a soltar frases, palavras de ordem, frases de protestos, por exemplo, sobre o PT, sobre o Haddad, sobre o Lula. Isso faz parte do meu trabalho? Faz parte do meu trabalho ao atender o público ficar emitindo opiniões políticas? Não, isso não faz parte, né? E eu tenho certeza também que a maior parte da plateia, vamos dizer assim, 90% da plateia, dos fãs de Pink Floyd que estão lá assistindo Roger Waters, e eu me incluo neles, não estão lá para ouvir opiniões políticas, estão lá para ouvir a música bonita que ele tem para oferecer. Os clássicos do Pink Floyd. E agora a pessoa fica emitindo essas frases todas, essas palavras de ordem, essas mensagens, que na verdade não vão trazer solução nenhuma, não vão melhorar em nada o clima, né? Isso só estraga o show, né? Como ele fez lá acho na Escócia. Durante o show ele descia lá no telão uma frase do tipo Trump é um escroto, né? Quer dizer assim, ele não tem, como eu disse, ele não tem nenhuma alternativa ao governo dos Estados Unidos, mas ele já sabe, o protesto dele se resume a isso, a desacatar um presidente, caluniar um presidente, do qual ele discorda, de cujas ideias ele discorda. Nossa, que grande solução ele está dando, né? É uma coisa estúpida. Para um artista do quilate dele, essa é uma coisa totalmente estúpida. Se fosse um João Gordo, o João Gordo a gente sabe que o João Gordo, né, apesar dele ser um cara legal, o João Gordo é um cara ignorante. Uma vez até discuti com ele no Facebook, ele tinha soltado uma frase lá, até bastante inteligente, assim, sabe? Que era muito parecida com aquela do William Butler Yeats, né? Aos melhores falta-lhes toda convicção, aos piores estão cheios de si, né? Que é uma frase do William Butler Yeats, e ele havia postado lá no perfil dele uma frase mais ou menos parecida. Ele teve essa sacada. E eu fui lá e comentei, pô, João, essa frase já foi dita por uma pessoa, foi dita anteriormente por um grande escritor, né? Aí ele pegou e me respondeu assim: ah, foda-se, você se importa com isso? Daí eu peguei e respondi: não, pô, tu é burro mesmo, né, João? Pô, tô elogiando você, pô, você teve uma sacada legal e você ainda fica mandando o cara se fuder. Falei, você é burro, ignorante mesmo. E ainda pus um PS lá: para de mandar as pessoas se fuderem. As pessoas sabem se fuder sozinha, né? Então é um cara vulgar, um cara que não pensa direito, e eu acho que até o cérebro dele já deve estar empastelado, né, de tanto que ele, né, tanta droga, tanta porcaria que ele ingeriu. Mas o Roger Waters é um cara fino, é um cara que tem mais amor por si, tem mais amor pelo que faz, né? Vem de um país onde a educação é um país tradicional, onde a educação é muito mais elevada que aqui no Brasil. E esse tipo de atitude, é claro que isso macula a carreira dele. É mais ou menos aqui como aqui no Brasil você tem o Chico Buarque. Pô, eu gosto muito de muitas músicas do Chico Buarque. Pô, ele é um cara que sabe descrever muito bem, sobretudo, o sentimento de amor entre homem e mulher.
mas a carreira dele está se corrompendo pela militância petista que ele está escancarando por toda parte. Ele está teimando nessa coisa de querer defender o ex-presidente Luiz Inácio, né? E está militando intensamente a favor disso. Isso está estragando a carreira dele. Eu acho que todos os artistas têm que. Uma coisa é o artista. Que o artista saiba emitir uma opinião inteligente e esporadicamente, né? Mas não fazer isso sistematicamente. E não adianta ver, ó, por exemplo, você pega, no caso do Pink Floyd, você pega a música Another Brick in the Wall, ela pode ter uma referência sobre. Uma referência crítica sobre educação e sobre política. Mas ela é muito mais a expressão daquilo que o Roger Waters, o Sid Barrett, o David Gilmour viveram na sua infância, nas suas respectivas infâncias, é, nas escolas de Cambridge, né, na Inglaterra, lá entre os anos 40 e os anos 50. Ou seja, se refere muito mais a um passado e muito mais a algo subjetivo, né, muito mais a um sentimento deles, né, do que eles viveram ali na, no país dele e dentro daqueles padrões, né? Ou seja, ela é muito mais circunscrita a uma esfera de existência e não a algo que expresse universalmente um valor crítico, né? Então a gente tem que saber distinguir isso aí. Não é porque o cara é fã do Pink Floyd, do Roger Waters, que ele vai instintivamente concordar com todas as opiniões políticas que ele emite. Por exemplo, você pega aqui, ó, você pega este livro aqui que é, ó, Sid Barrett, terminando de ler. Aqui você vê bastante um pouco da vida de cada um e você vê que eles nasceram para ser artistas, para ser grandes músicos, né? Ou seja, espaço a vida deles a compor músicas, espaço a vida deles dentro da esfera artística, né? E especificamente dentro da esfera da música popular e do rock, né? É para isso que eles foram, vamos dizer, talhados. Essa é a vocação deles. Eles não passam a vida deles debruçados em materiais, em livros, né, em documentos, para, buscando compreender a verdade sobre a situação do mundo, sobre a política exterior, sobre a teoria do Estado, sobre o comunismo internacional, sobre a política de cada país, né, as constituições, enfim. Eles são artistas e estão expressando muito mais o seu eu subjetivo do que ideias universais. Então, é óbvio que o dever deles é tentar se abster o máximo de opiniões políticas. Sobretudo neste momento aqui no Brasil. Isso não vai ajudar em nada, né? Então, Roger Waters é um grande músico, é um grande artista, né? Um cara bastante inspirado, mas eu acho que está na hora dele parar com essa mania de querer se autoafirmar, né? Essa coisa adolescente, e já está mais do que na hora dele seguir adiante com a sua carreira, evitando provocar essas tensões, evitando tocar em assuntos que não são da sua alçada, né? Sobretudo aqui no Brasil. Afinal de contas, ele não está vindo morar, fixar residência aqui no Brasil, né? E participar intensamente, não só da nossa vida cultural, como ainda da nossa vida política. Ele está aqui de passagem, fazendo a turnê, expressando o seu sentimento, a sua criatividade, e em seguida, né, vai receber o seu cachê e vai vazar, vai embora, né? E o rastro de protesto que ele queira deixar por aqui, sinceramente, vai ser apagado. O que vai ficar na nossa memória é a presença dele aqui como artista, marcante. Mas os protestos, os ecos de protestos inúteis e estúpidos que ele deixar, de fato, né, eles vão acabar vamos dizer, vão passar de um ouvido para o outro, né, e vão ser esquecidos rapidamente. Era isso.